livro de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 18 em diante. Nós vamos estar lendo 3 versículos. Mateus capítulo 4, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Quando você procura, eu quero aqui de antemão agradecer ao pastor desta igreja, deste ministério, que tem confiado a nós a palavra do Senhor, a irmã missionária Helena, tem sido o canal de bênção para estarmos aqui nessa noite. Eu quero trazer também um abraço ao meu pastor, Carlos Galvão. Somos aqui do Ministério Palavra de Vida, na Avenida Doutor Tranqueiro Neves, em frente ao posto de saúde de Ulisses Guimarães. E estamos ali junto, adorando ao Senhor, até assim quando o Senhor permitir. Graças a Deus, todos encontraram, irmãos. Vou ter que filmar aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 18, a Bíblia está dizendo: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Amém? Você pode se assentar, adorando o Senhor nessa noite. Graças a Deus, Deus é fiel, irmãos. Irmãos, eu quero aqui falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo de Deus, a qual no Novo Testamento nós vimos a respeito do Espírito Santo de Deus, mas que no Antigo Testamento aparece como o Espírito de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, mas também ao tema sobre missões, porque nós estamos diante de um culto de missões. Lá na congregação nós estamos como secretários de missões, nós também fazemos alguns trabalhos parecidos. E eu louvo a Deus por ter pessoas, sabe, envolvidas com missões, com evangelismo, porque isso é o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto em que nós necessitamos reconhecer isso em nossas vidas. O homem, ele é necessitado do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui. O Espírito Santo de Deus nos revelou a mensagem. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus nos faz estarmos aqui mais uma vez. O que seria de nós se não houvesse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Sabe, quando nós olhamos para o pastor, ou para o presbítero, ou o diaconato, nós temos que entender que na vida dele há um chamado, mas é o Espírito Santo de Deus que o leva, sabe, a exercer esse chamado. O homem, ele não chega a lugar nenhum se não é da vontade do Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Mas parece que o povo tem esquecido essa dependência. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes homens. Sabe, se nós formos citar aqui, nós vamos perder muito tempo. Como Noé, como, sabe, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, grandes homens. Mas a todo momento, quando tem um chamado na vida deles, é derramada uma unção, uma porção do Espírito de Deus na vida daquele. Coisas sobrenaturais começam a acontecer na vida daquele que foi derramado uma porção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Êxodo que Moisés, ele sobe, sabe, o Sinai, ainda ele estava ali tomando conta das ovelhas de seu sogro Jetro. Sabe quem era Moisés naquele exato momento? Moisés era só um foragido.
Moisés, ele era um assassino. Moisés tinha fugido do Egito. Faraó buscava tirar a sua vida. Sabe o que eu entendo com isso? Que o homem, aqueles grandes homens a qual a Bíblia nos mostra, são homens como eu e você, que não diferem de mim e de você. E muitas das vezes nós olhamos para grandes homens da Bíblia e nós talvez até enaltecemos homens como esses. Mas nós devemos ter um pensamento em mente que o único grande que tem na palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é Deus. Sabe, todos os homens são homens como eu e você. O texto não mente. O texto diz que Pedro era pescador. Pedro lavava as suas redes. Homens normais como eu e você, mas que quando foram chamados, quando foi derramado o Espírito Santo de Deus, alguma coisa sobrenatural aconteceu na vida desse homem. Poder sobrenatural começou a acontecer na vida desse homem. Então eu já digo para você aqui, quando somos chamados, quando levantamos a nossa mão, mas nós vimos hoje pessoas que muitas das vezes se converteu ao Evangelho, ficou um tempo caminhando na presença, mas que não houve mudança nenhuma. Se não tem mudança, não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, tem mudança, tem diferença. Alguma coisa sobrenatural tem que acontecer na vida desse homem. Alguma coisa sobrenatural tem que acontecer na vida dessa mulher. Você vai ver Moisés tentando refutar um chamado, e nós fazemos isso muitas das vezes, mas eu não posso falar, porque eu não tenho entendimento, eu ainda, não sei pregar, não sei falar, não sei anunciar. Mas a mesma coisa que Deus disse para Moisés, Ele diz para você nessa noite: quem fez a boca do homem? Porque não é eu que anuncio a mensagem, é o Espírito Santo de Deus que anuncia a mensagem. Quando nós entendemos que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita, Ele nos leva. Nós não podemos nos esquecer disso. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória é dada a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. Não é fácil mesmo não, irmãos. Não é fácil permanecer de pé constante na palavra. Não é fácil pastorear constantemente. Não é fácil, ser ungido ao presbitério, ao diaconado. Não é fácil fazer missões. Não é fácil evangelizar. Não é. Tem momento que nós queremos parar. Me diz você se é um santarrão que nunca pensou: hoje eu não vou mais, hoje eu já não aguento mais. Mas o Espírito Santo de Deus te fez caminhar, te fez retornar, te fez permanecer. Não é pela minha força, não é pela sua força, não é pela nossa força. Nós temos que entender isso. Não é pela minha força, é pelo Espírito Santo de Deus que nós somos impulsionados. E nós pregamos para pessoas, ministramos lá fora, e nós dizemos para ela, muitas das vezes é necessário largar tudo, largar as drogas, largar a prostituição, largar a vida de pecado. Por quê? Porque verdadeiramente é necessário largar. A Bíblia nos mostra, apresenta isso, e muitas das vezes aquele homem, aquela mulher diz: mas eu sou fraco, eu não consigo. E nós temos que entender que nós somos fracos, nós também não conseguimos, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que aquele homem largue os seus maus caminhos, seu coração inclinado ao mal. Nós esquecemos do agir, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, do poder que Ele tem. Sabe o capítulo 5 de Êxodo agora, aquele homem foragido, aquele homem, que estava jurado de morte por Faraó, aquele homem que diz que não sabia falar. No capítulo 5, versículo 3, você encontra ele agora de frente com Faraó, o rei do Egito. E o que ele vai dizer? Ele diz: assim diz o Senhor. A mensagem não é de Moisés, a mensagem não é do profeta, a mensagem não é do presbítero, a mensagem é do Espírito Santo de Deus, a mensagem é do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós
adoração em espírito e em verdade, ela começa a acontecer quando reconhecemos que somos necessitados do Espírito Santo de Deus. E agora aquele homem, nós sabemos, sabe, Deus vai tirar como um forte o povo do Egito, poderes sobrenaturais. E agora é interessante notar que em Números capítulo 11, versículo 16, o povo quer apedrejar Moisés. Sabe, irmãos, como é difícil liderar, como é difícil pastorear. Eu sempre digo isso lá na congregação, sabe? Interceda pelo seu pastor, dobre o joelho, seja grato pela vida do seu pastor, seja grato pela igreja que te acolheu, seja grato pela vida dos irmãos, seja grato pelo ministério. Por quê? Porque aqui nós somos, sabe, ensinados, e aqui nós somos doutrinados pela palavra, e aqui nós aprendemos de Deus. Nós temos que ser gratos pela vida do nosso pastor, irmãos. Sabe, é um dos cargos mais difíceis, é pastorear. Sabe, tem que ter um coração flexível, tem que saber ouvir opiniões diferentes, tem que saber ser flexível com todo tipo de coração. Não é fácil. Sabe, pela sociedade que não conhece a palavra, sabe, pelos hereges lá de fora, eles estão apontando para o pastor, a todo momento estão dizendo coisas blasfêmias, e cada vez mais o povo tem se revoltado. Hoje, talvez, se você dizer que pastor tal, é mal visto pela sociedade, pelos lá de fora. É um cargo difícil, irmãos. Então agora o povo ele quer apedrejar, sabe? O pastor eles quer apedrejar Moisés porque não tinha alimento, o povo queria comer carne, o povo queria, sabe? E Moisés agora vai dobrar o joelho e vai orar a Deus. Está lá em Números capítulo 11, versículo 16. E Moisés ele vai dizer ao Senhor: Senhor, eu já não aguento mais, se for dessa maneira, tira a minha vida. Moisés chega a pedir a morte a Deus, e Deus vai dizer: Moisés, reúne agora 70 anciões. E esses homens são reunidos. E agora a Bíblia vai dizer que Deus vai tirar o Espírito que está sobre Moisés e vai depositar sobre esses 70 homens, e eles vão profetizar. Não, você não entendeu? Deus ele não colocou nesses 70 homens, ele tirou uma porção que estava sobre Moisés. Por quê? Porque quando nós somos chamados pela palavra, é depositado o Espírito Santo de Deus no meu, no seu coração. E alguns vão mais longe, para alguns são dados, sabe, alguns talentos a mais. Nós vimos isso, Jesus vai falar dos talentos. A um homem foi dado 5, para outro foi dado 2, para outro foi dado 1. Segundo a capacidade de cada um, mas é derramado naquela vida. É o Espírito Santo de Deus que impulsiona, que capacita. E o interessante é que aquele que tinha 5, ele enganjou, ganhou outros 5. Aquele que tinha 2 também trabalhou, enganjou, sabe? Dobrou para 4. Mas aquele que tinha só 1, ele disse: não, mas meu Senhor, ele vai requerer, eu vou esconder. Ele escondeu. E quando o seu Senhor voltou, ele vai olhar para aquele que não enganjou, sabe, que não trabalhou, e vai dizer: servo mau, tu não é digno. Agora eu pergunto para você, o que era mais fácil? Era lidar com 5 talentos? O que era mais fácil era lidar com 2 talentos ou com 1? Porque a Bíblia diz que quanto mais for lhe dado, mais será cobrado. E hoje nós temos invertido os valores. Achamos que, mas hoje eu sou porteiro, eu tenho que chegar ao pastorado, ao presbitério, eu tenho que subir. Nós achamos que o evangelho é uma escada, e não é, é uma descida. Nós somos chamados para servir, nada mais. Quanto mais for derramado sobre a nossa vida, mais nós temos que servir, mais escravo de Cristo nós somos. Paulo vai dizer isso: nós somos escravos de Cristo. A nossa vida é só servir a Cristo e a igreja, aos irmãos. Isso não me coloca, sabe, em um pedestal maior do que ninguém, mas isso me faz descer mais, nos faz descer mais. Aquele que tinha só 1, era muito mais fácil para ele trabalhar com 1 e dobrar, mas ele escondeu, ele reteu. Porque
fomos chamados para somente uma missão e não a outra. A única missão que existe é pregar o Evangelho de Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. Então o Espírito de Deus, sabe, foi tirado de Moisés uma porção e foi colocada sobre 70 homens e eles profetizaram, porque o Espírito de Deus, sabe, tomou aqueles corações. Sabe quando nós olhamos para Pedro e André, dois irmãos aqui que estavam pescando, mas que na verdade não pegaram nada, eram homens normais, homens que estavam trabalhando no seu dia a dia normal, como eu e você, mas que quando encontraram Jesus Cristo foi derramado sobre a vida deles. Coisas sobrenaturais vai começar a acontecer quando o Espírito Santo de Deus é derramado nas nossas vidas, e nós temos que entender que há uma dependência em nós do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando nós nos esquecemos que somos dependentes do Espírito Santo de Deus, nós falhamos, nós tropeçamos, nós iremos, sabe, a caminhar para uma queda. Sabe por que ainda existe o pastorado? Não é pela vontade dele, é pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Foi dito aqui, tem cristão morrendo em diversos países, homens que não são de lá, que deixaram a sua origem, deixaram o seu país, deixaram a sua família e estão lá dispostos a morrer pelo Evangelho, porque tem uma janela chamada 1040, aonde reside os países mais perigosos, fechados para o Evangelho, que se você estiver com a Bíblia, você vai preso. Se você falar de Jesus, você pode chegar à pena de morte e perder a sua vida. O que pode levar um homem a perder a sua vida, senão o Espírito Santo de Deus? Homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus e que agora não se contentam em ficar somente aqui, que buscam, sabe, pelo Espírito Santo de Deus, impulsionados a irem em países trancafiados, e lá eles estão dispostos a morrer pelo Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Nós não podemos nos esquecer disso. O dia que nós esquecermos e acharmos que é pela força de nosso braço, nós estamos sujeitos à queda. Agora olha para esse texto. Os primeiros discípulos a qual Jesus chamou, já disse e grifei, homens normais como eu e você, não se sinta incapacitado. Talvez eu não sei ler, não sei falar, não sei, sabe? Mas quem leva é o Espírito Santo, quem impulsiona é o Espírito Santo, quem dá sabedoria é o Espírito Santo, quem fala na nossa boca é o Espírito Santo de Deus. Você foi chamado, sobre a sua vida foi derramada uma porção do Espírito Santo de Deus. Entenda isso, homens normais, e 3 coisas que Jesus fez na vida desses homens. 3 coisas que Jesus continua fazendo nos dias de hoje, e 3 coisas que Jesus vai continuar fazendo. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus chama, vinde após mim. Jesus, ele continua chamando nos dias de hoje. Por quê? Porque Jesus está nos chamando. Sabe a segunda coisa que Jesus faz? Ele nos torna, porque ser pescador de homens só pode ser tornado por Jesus. Aleluia! Ser pescador de homem é algo que está no meu coração, é um desejo que está no seu coração, que não vem de você. E muitas das vezes nós olhamos, sabe, para a nossa vida, talvez nós até comemoramos, mas eu preguei lá, preguei cá, eu fiz missão, eu fiz isso, fiz aquilo. Você não fez nada. Entenda, nós temos que entender isso. Da minha vontade não pode sair nada, nem o desejo de ministrar para ninguém. Eita glória! Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos coloca um temor no coração. Mas o Espírito Santo de Deus, num dia chuvoso como esse, coloca uma depressão em nossos corações de não cumprir aquilo que ele está ordenando. Ele nos leva, ele nos traz, sabe por quê? Porque é ele que abre porta, é ele que fecha a porta, é ele que faz, é ele que capacita, é ele que sustenta. Não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, não vem do nosso coração, mas é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nossas vidas.
Então somente Ele, somente Jesus Cristo, somente o Espírito Santo de Deus pode nos tornar. E agora, sabe o que eu acho muito lindo, sabe, num culto de missões como esse, uma coisa que Jesus faz, nos torna missionários. Vos farei pescadores de homens. Essa é a missão, irmãos. Essa é a única missão. E ela foi dada para todos. Ser pescador de homens. Só existe essa missão, não existe outra. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, no seu capítulo 16, a Bíblia vai dizer: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a nação, toda criatura, toda língua, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quando nós vamos ler na íntegra, nós vamos ver que lá não está dizendo ide, mas lá está dizendo indo. Por quê? Porque ir fazer missões não é eu estar distinto aí em algum lugar, não é eu dizer na minha mente: hoje eu vou lá, sabe, no hospital pregar, eu vou fazer missões hoje lá no país tal. Eu não fui chamado, sabe, irmãos, você não foi chamado para ir a algum lugar distinto e lá fazer missão. Mas a Bíblia na íntegra está dizendo indo, pregai o Evangelho. Por quê? Porque missão é no caminho. Porque missão é quando eu levanto dentro da minha casa. Porque missão é quando eu chego no meu trabalho. Porque missão é no caminho para a igreja. Porque missão é no caminho, sabe, para o supermercado. Missão é indo aonde quer que você esteja andando. Fale de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Você é capaz. Eu creio, você é capaz. O Espírito Santo de Deus que nos torna capaz. O Espírito Santo de Deus vai impulsionar corações aqui nesta noite. Eu creio, vai ser derramado sobre vidas aqui nesta noite. E que pregar o Evangelho vai ser algo mais natural do que respirar. Devemos encher o nosso coração com a palavra do Senhor. A única missão, irmãos, é pregar o Evangelho. Fazer missões, irmãos, nós enchemos às vezes nossos olhos, sabe? Olhamos para o país que está sofrendo. E nós achamos que se eu não for lá, eu não posso fazer missões. Se eu não estiver lá, eu não posso fazer missões. E quando você começa a estudar, sabe, sobre missões, sobre missiologia, quando você começa a pesquisar as ONG que tem fundada no Brasil, irmãos, você vai ver que há grandes estudos sobre missões e eles sabem até quantos missionários tem espalhado pelo mundo inteiro. E é uma grande certeza afirmada por eles que se eu dobro meu joelho e oro por missões, há uma grande chance, mais de 90%, de eu me tornar um missionário. Então o que está faltando? Está faltando oração, irmãos. Missão também é dobrar o nosso joelho e orar por aqueles que estão lá em países, sabe, diferentes de sua origem e perdendo a sua vida. Isso é missão. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos impulsiona, é Ele que não nos faz parar, é Ele que não nos faz retroceder, é Ele que não nos faz estagnar. E quando nós olhamos para o Evangelho, sabe, pregado hoje no Brasil, o meio Evangelho no Brasil inteiro, irmãos, é uma vergonha. Sabe, você vai para a rede social e fica feito chacota com o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Loucos não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, eles estão deixando de levar a sério a terceira pessoa da Trindade. Quando você vai ver Deus, Ele é trino, mas sabe, é o mesmo Deus, é a mesma essência. O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus na terceira pessoa. E eles têm tratado de qualquer maneira. E quando eu e você tratamos o Espírito Santo de Deus de qualquer maneira, nós paramos, nós estagnamos, nós regredimos. Porque é Ele que nos faz caminhar. Então dias como esse, a qual nós estamos vivendo, assim como Paulo escreveu a 2 Timóteo no seu capítulo 3, homens avarentos, amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites deste mundo do que da palavra, do que de Deus, que não são amigos de Deus. Dias como esses nós vemos, sabe, homens que não estão buscando mais a presença do Espírito
Espírito Santo de Deus, que estão tratando o Espírito Santo de Deus de qualquer maneira. E por isso há, sabe, irmãos, no Brasil, uma grande porcentagem de pessoas desigrejadas, pessoas que pararam, que retrocederam, que já não querem caminhar mais com Deus. Porque tem tratado o Espírito Santo de qualquer maneira. É Ele que me faz não parar. É Ele que me faz permanecer. Então como? Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sem oração não tem como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus vai dizer para esses homens: ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder e glória. Lá em Atos capítulo 2 você vai ver que estavam todos reunidos. É onde esses homens estavam, no cenáculo, no mesmo propósito, reunidos em oração. Não estava no período de oração, sabe? O irmão orando e 2, 3 lá fora conversando, um mexendo no celular, o outro lá em casa ainda que não tinha chegado. Não! Estavam todos no mesmo propósito, em oração, na mesma intenção, sabe? Com os corações voltados para o Espírito Santo de Deus. E foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que estavam lá fora agora vão olhar cá para dentro, sabe? Vão dizer coisas a respeito do Espírito Santo de Deus, do mover do Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que está faltando? A sabedoria de quem? De quem está aqui dentro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, salta lá fora e prega para eles. Mas que mensagem é essa que Pedro prega para esses homens? Pedro somente prega o agir do Espírito Santo de Deus que está acontecendo aqui no altar, que está acontecendo aqui dentro. Então nós temos que levar lá para fora o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui dentro. E muitos têm levado só escândalos, só têm visto as coisas negativas, sabe? Tem sido porta fechada para aquele que está querendo entrar, porque a Bíblia diz que foram 3.000 almas, se não me falha a memória, na primeira pregação de Pedro. Está faltando nós pregarmos o agir do Espírito Santo de Deus, está faltando nós sermos dependentes do Espírito Santo de Deus. Eu não quero, irmãos, passar o tempo nem tomar o tempo. Então 3 coisas que Jesus fez: Ele chamou, vinde após mim, Ele tornou, vos farei, e Ele deu a missão, pescadores de homens. E eu já disse, é só essa missão, não tem outra missão. Entenda uma coisa: você foi chamado para propagar o Evangelho, seja na sua casa, seja, sabe, na sua parentela, no seu emprego, na rua, onde quer que você ande. Fale de Jesus, essa é a missão. Temos que destapar os nossos olhos, nossos ouvidos e encher o nosso coração com a palavra de Deus. Mas uma coisa Ele fez também. A Bíblia vai dizer que, deixando Ele as redes, seguiram Jesus. Eita glória! Porque Jesus está chamando, Jesus pode tornar, Jesus Ele dá a missão, mas se nós não deixarmos, sabe, a pesca era o meio de vida que Pedro tinha. Você vai ver em Lucas capítulo 5, versículo 3, que nem a conversão de Pedro aconteceu pela vontade dele mesmo. E às vezes nós olhamos, sabe, para nós hoje, bonitinho de terno, paletó, e olha para um mendigo lá e talvez, sabe, como aquele homem que no templo orava, nós imaginamos: mas eu estou servindo a Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nem a conversão de Pedro aconteceu pela vontade dele. Lucas capítulo 5, versículo 3, e entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro. Ah, Pedro, se não é Jesus que entra no seu barco, você estava lá nas drogas, Pedro. Se não é Jesus que entra no seu barco, Pedro, você estava na prostituição. Se não é Jesus que entra no seu barco, você estava no mundo do crack. Se não é Jesus que entra nesse barco, Pedro, então é necessário nós reconhecermos o agir do Espírito Santo de Deus e a dependência que há em nosso coração. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, irmãos, Jesus vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados pobres de espírito. Sabe o que é ser pobre?
Sabe o que é ser pobre, irmãos? Sabe aquele dia que não tinha nada? Deus me livre e guarde, irmãos. Mas alguns aqui eu tenho certeza que já passou por isso, olhou para a despensa e estava vazia, o gás acabou. Sabe, irmãos, aquelas pessoas em necessidade extrema, considerada pobre, como lá na África, no Haiti. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que lá estão fazendo, sabe, bolo de pães com barro e colocando sal no barro, e as crianças estão se alimentando com barro, porque não tem nada o que comer. Isso é uma pobreza ao extremo. Mas Jesus vai dizer agora: bem-aventurados pobres, mas de espírito. Quando eu sou pobre de espírito, eu entendo que hoje eu sou necessitado e preciso do Espírito Santo. E amanhã também, e depois também, e continuamente eu sou pobre de espírito todos os dias. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai dizer: deles é o Deus. Glória. Não, Jesus não disse que vai ser o que foi. Jesus está dizendo no presente. Para nós sermos merecedores do reino dos céus, nós temos que ser dependentes de quem? Do Espírito Santo de Deus hoje, do Espírito Santo de Deus amanhã e para sempre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu me esqueço que eu sou dependente do Espírito Santo de Deus, eu estou me tornando não merecedor do céu. É Jesus que disse: bem-aventurado, feliz são aqueles que são necessitados em extremo, como pobres do Espírito Santo. Esses sim, eles são merecedores do céu. Então, quando eu, tiro a importância do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu sou um desmerecedor do céu. Amém, meus irmãos? Até que o Senhor falou em nossos corações, e eu tenho certeza que Deus, vai levantar pessoas aqui com uma porção do Espírito Santo de Deus, com o espírito de evangelismo, com o espírito de missões para poder anunciar o Evangelho, aonde quer que você esteja, irmãos, dentro do seu lar, na sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho, lá no supermercado, aonde você estiver caminhando. Não se esqueça que só há uma missão: pregar o Evangelho, falar de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Pastor aqui é de direito. Amém. Graças a Deus.